foram os nossos primeiros 10 meses de casados. E nesse vídeo vamos compartilhar nossas experiências e nossas dicas também pra você que quer casar ou talvez já está casado e às vezes não consegue lidar com alguns conflitos. Bom, eu sou Dai. E eu sou Romário. Gente, seja muito bem-vindo ao canal de Dayanara Juliana. E eu estou aqui para compartilhar exatamente tudo sobre o nosso casamento. Como assim? Desde o início do nosso namoro, eu anotei todos os conflitos que nós tivemos. E acredite, são muitos e muitos conflitos. E como nós conseguimos resolver esses conflitos, como que a gente consegue lidar com as adversidades e também com o jeito do outro, que às vezes a gente não esperava. Inclusive, amor, você nem sabia, mas eu vou fazer exatamente essa pergunta pra você agora. Você precisa listar 3 coisas que você não sabia de Dayanara Juliana antes do casamento e descobriu pós o casamento. Não sei não. Vai, amor, tem que falar. Primeira, Ó, qual foi 3 coisas que tu não sabia? de que? De tu? Que tu descobriu? Tá. A primeira, ele seria muito paciente. Acho que essa é a primeira coisa, assim, ele é muito paciente. Acho que a primeira coisa que eu não sabia que ele era muito paciente. A segunda coisa, ele é muito parceiro. Tipo, eu sabia que tu era parceiro, por isso que eu casei contigo, mas assim, não muito parceiro. A terceira coisa é que você se irritava com besteira. Que tipo de besteira? Agora eu não vou falar, agora eu quero que você fale as 3 coisas, vai. Eu não sabia que você dormia demais. Ah, é? Tá bom. Vai, a segunda. Eu não sabia que você comia tanto. Mentira, você sabia sim. Sabia não. Sabia sim, Romário. Sabia não. E a terceira? E ela se acha tão mandona. Eu não me acho tão mandando não, meu filho, eu sou. Bom, assim, eu descobri também que eu praticamente era o homem da relação. Como assim? De pegar a pasta pela metade, de deixar a toalha na cama, essas coisas assim que normalmente é o homem que faz dentro da casa. E quando as pessoas falam, aí Agora, eu fico explique. passada. Hã? Explique. Explica o quê? Você era o homem da relação? Então, Você- nesse sentido, né? Bom, minha gente, mas a gente não quer falar só dessas coisas, né? A gente quer falar também dos desafios que nós enfrentamos e como que a gente conseguiu resolver esses desafios. Bom, eu tenho aqui uma lista de desafios que a gente enfrentou, que eu deixo como... Aprende aí. Que eu deixo como dias difíceis. De janeiro até agosto tivemos... Poxa... 27 só. 3, 5, 8, 11... 3 horas depois. 2000 anos depois. Mais 2. 21. Isso. Ou seja, 21 dias difíceis no mês. fora os outros que tiveram em outubro e em dezembro, porque na verdade em novembro e em dezembro, porque a gente casou em outubro, né? Foi. Aí teve novembro e dezembro. De casados mesmo. Mas somente 20 e poucas coisas. 20 Esse dias. ano. Esse ano. É. No mês. Deixa eu ver se eu consigo aqui acessar o de 2022. O que quer dizer? Por que tivemos tantos dias difíceis? Normalmente hoje o casamento, quando se inicia, as pessoas hoje estão evitando conflitos. Então, como eles evitam conflito, lembra que as pessoas, muitas vezes a gente ouve, no começo tudo é flores, no começo tudo é bom, não tem como dar errado. Isso aí é uma ilusão, porque nada na vida, quando a gente começa a andar, não é fácil. Quando a gente começa a falar, não é fácil. Quando a gente chega e fazer algo novo, não é fácil. Porque só o casamento é. Por causa que as pessoas criaram um hábito de evitar conflito no começo.
E isso vem prejudicando muitas pessoas que não estão preparadas para resolver problemas. Então, tempos fáceis geram homens fracos, pessoas fracas. Então, nesse momento, eu quero dizer para você que está começando agora, que você casal que está iniciando, você não deixe para resolver depois o que você consegue resolver agora. Por exemplo, como ela falou, uma pasta de dente que lhe incomoda, você fale. É uma toalha, você fale, senta. O casal precisa estar praticando de fato a comunicação. E se você não fizer isso, você vai acabar criando um casal frágil, aonde qualquer briga lá na frente, esse ponto de início de briga é o famoso 2 anos depois, que é quando você já não tem mais paciência, que é quando você já não, não, não vê mais o cônjuge daquela forma boa. Então, nesse momento, você vai, na verdade, começar a colocar mais a emoção do que a razão. No início, quando você está conhecendo a pessoa, é muito importante que você consiga entender o lado da pessoa, resolver o que está pendente, resolver as coisas que para você incomoda. E isso foi o que a gente, por causa disso, por exemplo, imagina você com 10 meses de casamento ter mais de 20 e poucos dias difíceis. Dias difíceis não é simplesmente por causa de coisas pequenas. Não, detalhe, não é 20 não, meu filho. 20 e Eu tantos. contei agora, Deu 40 e pouco. do nosso casamento até... Quer dizer, do nosso casamento até dezembro foram 10. Ou seja, Oi. novembro e dezembro... E aí, se for uma média de cada semana, toda semana tinha um problema. Só 2 meses de casados a gente já tinha passado por 10 dias difíceis. 10. Vocês têm noção do que é isso? Mas um exemplo de dia difícil. Do qual? Do ano passado ou desse ano? Vê qualquer exemplo aí, só pra gente ter uma noção. Tá. Sobre finanças. E aí? Foi no dia 15 de novembro. Sobre finanças. E aí? Você que tem um casal, você que conversa com seu cônjuge sobre dinheiro, como é que você hoje na relação, né? Eu sou educador financeiro e eu sei que existem 3 tipos de casais. O que a pessoa, um exemplo, que tem mais inteligência em educação financeira comanda as finanças da casa. O segundo casal é que os dois, nenhum sabe a renda do outro e divide proporcionalmente as dívidas da casa. Existe o terceiro casal que sabe enquanto um ou outro ganha e divide tudo. Então, a gente teve que conversar, ter uma conversa séria Muito sobre isso, porque por causa que todos nós vemos de uma família diferente, vem de um mapa mental diferente. E nesse momento é quando a gente tem que entender o outro. Isso. E uma das coisas mais graves hoje é justamente a questão financeira. E a questão financeira, se você você não quiser abrir mão, por exemplo, é um conflito que de 10 relacionamentos hoje, 6 a 7 elas são por problemas financeiros. Então, isso aí lá no início foi um dos nossos problemas. Isso. E assim, particularmente, eu ainda tenho problemas com a escassez. Ou seja, a dificuldade em lidar com dinheiro. Eu sempre tento reter, porque eu tenho medo de faltar. E talvez isso até prejudique o nosso relacionamento, até mesmo a nossa prosperidade mesmo. E a escassez, ela é muito ruim, porque todo o medo que a gente tem, a gente vai atrair de qualquer forma. A gente vê Jó, ele falava que eu mais temia me sobreveio. Então, o que a gente teme vai vir sobre a gente. A minha mãe, ela sempre dizia, o homem não pode saber do seu dinheiro. Então, de uma certa forma, isso gerou uma crença em mim. De que eu tenho que estar sabendo de tudo, eu tenho que estar no controle de tudo, porque senão eu vou ser enganada. E isso foi muito difícil pra mim no início, porque eu sempre tive tudo sobre controle. Tudo.
Então, o fato de eu deixar o armário no controle me dava um desconforto surreal. E eu lembro que ele estava aqui nesse sofá e ele estava mexendo na conta dele. E eu fiquei ali escondidinha vendo o que é que ele estava fazendo. E aí no outro dia, que foi essa conversa que a gente teve séria sobre dinheiro, aí foi muito massa essa conversa da gente. E ele disse pra mim que viu que eu tava escondida. Enfim, olha só o que eu falei nos dias difíceis. Só pra resumir, eu tenho um diário. E aí no meu diário, que é virtual, eu deixei uma pasta só pra colocar os dias difíceis. E aí eu coloquei assim, percebi que no final não é sobre dinheiro, é sobre comunicação. Por que eu falei isso? Porque de uma certa forma a gente não tinha conversado, a gente não tinha alinhado os pontos, a gente não tinha deixado tudo claro, à mesa, o que era importante pra mim, o que era importante pra ele, e deixar tudo muito, muito claro. A gente não tinha tido essa comunicação ainda. É importante que o casal se comunique, o casal tenha realmente seus interesses expostos e consigam colocar os interesses em comum, consigam ajustar, consigam realmente ter uma comunicação suave, fluida e que consigam resolver os problemas. Acredito que todos os desafios que a gente conseguiu vencer foram através da nossa comunicação, foram através da nossa humildade. Porque o que dificulta o casal de resolver o problema é querer colocar a culpa no outro, querer achar o culpado, querer se justificar. E onde na verdade a gente não precisa disso, não precisa dizer, eu venci, eu sou o troféu. Não é uma competição, é uma cooperação. O casal, eles precisam ser juntos, sabe, unidos, tá perto e dizer, tamo junto. Se você errou, eu errei, se você acertou, eu acertei. Nós somos um. Então, acredito que nós como casais precisamos ter essa visão de que não pode haver competição, é uma cooperação. Então, a comunicação pra mim assim é fundamental para a saúde do casal, para a saúde do relacionamento do casal. Isso mesmo, sobre quando ganha, ganha os dois. Quando perde, perdem os dois. E não simplesmente um ganhou e o outro agora. Eita, aí, ó, beleza. É como diz, existe o casal que ganha, o marido ou a mulher que ganha, e tem os casais que são felizes. Porque quando eu começo a competir com a minha esposa, acaba o objetivo, o alvo. Porque é como se eu quisesse chegar primeiro, como se eu quisesse ir à frente e ela atrás. Não, aqui assim, o troféu é um só, a nossa felicidade. É a gente colocar os nossos pontos em comuns, ajustar. Eu digo que no nosso relacionamento é como uma pista, né? Como um objetivo. E nessa pista estamos andando junto. E vai chegar um momento que a gente vai separar. Mas não é separar por causa que deixou de... Não, isso são crenças. Essas crenças vai fazer com que o mapa mental dessa pessoa venha para cá. E o mapa mental dessa pessoa venha para cá. E agora não estamos mais juntos. Então, se quisermos seguirmos em caminhos em frente separado, é uma escolha. Porém, existe também a escolha de eu ceder. Mas veja qual é o objetivo. Imagina que aqui é o caminho e cada um está nesse lugar aqui. Um aqui, o homem e a mulher. E agora, não é mais difícil a mulher sair daqui ou o homem sair daqui e ir direto para o outro lado. Isso se chama ceder no casamento. Então, quem é casado, quem está se casando agora, aprenda algo. Ceder. Ceder não é que de você está certo mais uma vez e a outra pessoa está errada, ou mesmo você certo, não, é você ter tanta humildade que mesmo você certo, reconhece que se você continuar naquela briga, naquela discussão, sem ceder, vocês dois vão acabar sofrendo as consequências. Isso. Então, quando vocês dois sofrem as consequências, e agora? Quem é o vencedor? Então, não existe vencedor, existe quem cede, existe o casal feliz. E é quando um daqui para cá, olha a energia que ele tem que colocar daqui para cá. Do mesma forma, o contrário, a pessoa sair daqui para cá. Mas não existe um caminho, então esse aqui cede um pouco e esse aqui cede um pouco. É nisso aqui que a gente tem que focar no casamento. Porque se existe um caminho a prosseguir, se existe um lugar, uma estrada a caminhar,
Você não pode, mais uma vez, é muita energia você sair daqui para cá. É como se você quisesse realmente ceder algo, então você vai ter que colocar energia demais. Agora, quando os dois casais estão alinhados no mesmo propósito, no mesmo caminho, cada um cede um pouco, então não fica desgastante, dizendo só eu que faço. Se eu cedo hoje, que tal ela ceder na próxima? Mais uma vez, não é sobre estar certo. Por quê? Porque quando a gente está... A Bíblia até fala que quando a gente está em ira, a gente está com raiva, a gente fala sem pensar. A Bíblia até fala que a gente tem que tardar em se irar. Por quê? Porque quando a gente fala sem pensar, a gente vira tolo. E a Bíblia fala que até um tolo calado se passa por sábio. O que eu quero dizer é que na comunicação, feita ela mesma falou, a comunicação é quando eu entendo que a outra pessoa está com um nível de hormônio lá em cima, assim, na hora a gente percebe, os dois têm que ter essa sabedoria, essa sensibilidade de perceber quando o outro não está no estado normal, quando ele está realmente irado. Então, nesse momento, é apaziguar. Quando eu agora cedo, aqui digo, não, realmente você tem razão, me perdoe. Agora, aquela ira, ela vem para cá. Então, vocês começam agora a comunicar. O que é comunicar? É ajustar aquilo que erramos. Mais uma vez, não é o que errou, é o que erramos. Porque se um erra, mais uma vez, não é por justificar um erro com o outro. Mas se um exemplo, se houve uma falha de comunicação, é porque eu me comuniquei errado. Aí ela, não, mas ela entendeu de uma forma. A gente sempre fala, tem uma frase que eu falo que o óbvio precisa ser dito. Então, se o óbvio precisa ser dito, se você sente alguma coisa, se você quer falar alguma coisa, fale. Não deixe para falar depois, não deixe para achar que ele vai adivinhar ou ela vai adivinhar. Isso vem E muito... principalmente a gente, mulher, né? A gente acha que o homem tem uma bola de cristal, que ele vai imaginar o que a gente pensa, o que a gente sente. E a gente pensa até assim, ah, não, ele é muito egoísta. Ele não me enxerga, ele só olha pra ele. Então, não é isso. É a gente realmente entender que o homem, às vezes, não consegue. E também nós, mulheres, às vezes não conseguimos entender tudo. A gente não consegue ver tudo, a gente não consegue saber de tudo. Então, ter essa sensibilidade de se colocar no lugar do outro também é muito importante. De, poxa, se ele não enxergou, eu vou lá e vou mostrar. Olha, vê só, aconteceu isso, isso. O que você acha sobre isso? Logo no início do nosso relacionamento, eu ficava muito atenta a tudo. Absolutamente tudo, porque eu não queria errar na minha escolha de ter uma pessoa pra casar e lá na frente sofrer. Então eu ficava atenta a tudo e qualquer coisa que me deixava desconfortável, eu chegava pra ele e conversava. Eu lembro que sempre eu pedia sabedoria ao Senhor para que eu pudesse conversar com ele sobre isso. E a gente sempre conseguia resolver. Sempre. E até hoje, graças a Deus, a gente sempre, em todos os conflitos, a gente consegue resolver. E a gente consegue conversar e entrar em comum acordo. Que isso é o principal. Ter paz, estar em comum acordo e ser bom pros dois. Isso. Exatamente, como ela falou, a questão de ser bom para os dois. Exatamente, o casamento, nós vemos muitos paradigmas, vamos dizer assim, muitos ditados populares, feito a gente até falou. Mas, como ela falou, como eu vou entender o outro? Então, como eu vou amar o outro? Como eu vou fazer pelo outro se ele não faz por mim? Tá entendendo? A gente espera, muitas vezes, o casal, ele espera muito do outro. E é questão até de adivinhar. Então, existe algo chamado as 5 linguagens do amor, que é onde você entender sobre as 5 linguagens, isso funciona em qualquer coisa. Por exemplo, ela estava falando sobre a comunicação mesmo. A comunicação, ela, para ser assertiva, ela tem que ter um feedback. É eu chegar para ela e dizer assim, olha, eu não gosto de sair. Aí ela fala, mas eu gosto de sair. Um conflito. Então, como é que eu faço para resolver isso?
é eu entender o que é bom, quando você fala eu gosto disso, o que é que você quer dizer? É que você quer estar todo dia na rua? Não, é desse jeito, então assim, a gente sempre vai ajustando. Então, criar um perfil do casal, criar uma referência do casal e começar a seguir passo a passo, passo a passo. Mais uma vez, eu vou até falar aqui e vou dizer por quê. O casamento, ele é perfeito. O errado somos nós. Aí você deve estar se perguntando, não tem como casamento ser perfeito, casamento ser perfeito. Deixa eu te explicar rapidinho, bem breve. O casamento perfeito é o seguinte, nós dois somos cristãos. Então, nesse momento, eu perguntei a Deus por que um casamento é perfeito. E ele falou, Jesus, ele é o noivo, a igreja é a noiva. Então, quando se consome um casamento, passa de noivo para casados. Então, mas quem chega primeiro ao altar? O noivo. Então, o noivo, ele já está pronto. Só falta a noiva. Está pronta. A igreja. Então, a igreja, ainda em questão de noivado, erra. A questão de noivado, vamos dizer, peca. A questão de noivado, dá para errar em muitas coisas. Porém, a Bíblia fala que quando o noivo vier e buscar sua noiva, haverá o casamento, haverá a consumação. Então Jesus voltará para pegar a igreja. E nesse momento não haverá mais choro, nem pranto, nem dor. O que eu quero dizer com isso é que, de acordo com o que a gente acredita, talvez você não acredite, tudo bem, mas o que eu quero dizer é que, de acordo com o que a gente acredita, não haverá mais choro, nem dor, nem pranto após o casamento. Mas, mais uma vez, é a gente entendendo que nós somos falhos. Então, o casamento em si, ele é perfeito. Porém, as pessoas, elas são ainda falhas. Então, se a gente criar a expectativa de dizer que o casamento não presta, muitas vezes as pessoas falam isso, vocês ouvem de pessoas que não têm uma referência de casamento. Então, procure ver pessoas que de fato têm uma referência de casamento, o que foi que eles passaram. Um exemplo, eu estava até falando com ela hoje, eu conversei com alguns casais, sempre eu converso com algumas pessoas que são casadas há muito tempo. Eu falo, o que é que vocês fizeram para passar tanto tempo? Sua comunicação, a pessoa, olha, ceder, entendeu? Então, ouvir o outro, tudo isso tá E referente a ceder uma coisa. também é até liberar perdão quando você tá certo. É, É você quebrar o seu orgulho. E isso é muito massa porque, por exemplo, você constrange a outra pessoa com o seu amor. A outra pessoa, ela errou contigo, mas tu vai lá e libera perdão sobre a vida dela. Não carrega aquele sentimento, aquela mágoa. E com o tempo você pode até mostrar para aquela pessoa o que de fato aconteceu. E não apontando o erro e dizendo você errou, você é o culpado. Não, mas trazendo a consciência do que aconteceu e que não deve ser repetido. Pronto, independente de quem fosse. Seja você ou seja outra pessoa. É entender que a gente vai ter um relacionamento que, poxa, eu quero somar na tua vida. Eu quero de fato viver uma nova história de acordo com o que eu já vivi na minha infância, na minha adolescência, enfim, na minha família. Então, assim, se você está disposto a fazer tudo diferente, você realmente tem que pagar o preço por isso. Às vezes, por falta de orientação, por falta de direcionamento, a gente não consegue viver essa nova história. Então, por isso que nós estamos aqui para compartilhar com vocês a nossa história, as nossas experiências, para que vocês possam se conhecer mais, vocês como um casal, mesmo que vocês ainda sejam casados. A gente casou faz 10 meses, mas parece que faz bem mais tempo, porque nós passamos muito tempo juntos, trabalhamos juntos, ou seja, desde a hora de dormir até acordar, estamos juntos todos os dias. E é maravilhoso isso, nos traz maturidade, não só no nosso relacionamento, como na nossa vida, em todos os contextos. E nos traz realmente muita maturidade. Então, assim,
O que a gente viveu em 10 meses realmente equivale a alguns anos aí, porque a gente com certeza se conhece bastante, a gente consegue entender o limite do outro, a gente consegue entender quando as coisas não estão indo bem e conversar e deixar tudo claro e conseguir resolver. Acredito que seja uma das nossas qualidades, amor. Uma das nossas virtudes, a gente consegue identificar, resolver, seguir em frente. A gente não fica remoendo aquilo lá que passou e a gente realmente vamos seguir. Que deve ser uma pergunta, por exemplo, de muita gente, né? Que talvez você deve ter 5, 10 anos de casado e pode estar falando assim, mas você já casou agora, entenda. Talvez uma das coisas que a gente falou aqui foi justamente sobre dias difíceis. Eu acredito que o que a gente acessa com dias difíceis, ele é muito mais do que com dias fáceis. Porque os dias difíceis geram casais, geram pessoas fortes. Então, tempos fáceis geram pessoas fracas. Então, o evitar conflito, talvez você que tá nos ouvindo agora, você mulher, você homem, evita conflito. Deixa eu te falar, se você tem um objetivo claro, que é passar o tempo todo com a sua esposa, com o seu marido, com o seu cônjuge em si, não evite conflitos. Mais uma vez, não é brigar, é resolver aquilo ali. Porque quando você resolve, isso aqui não vai... Um exemplo, existe até várias piadas, né? Que fala sobre a mulher tem uma caixa que do passado, o homem tem uma caixa do nada. Enfim, isso são só coisas, isso não são comprovados. Então você aceita se você quiser. E o que eu quero te dizer é que existe mulher sim que pode esquecer o que o homem fez. Aí você fala, não, mas ele me traiu, mas ele errou, mas... enfim, é o que eu estou dizendo. Se você aceitou até hoje, veja só, é uma escolha. Não aceite aquilo, vamos dizer, não aceite aquilo que vai fazer você passar noite de sono simplesmente porque você não consegue liberar ou perdão ou liberar a pessoa. Então, as suas escolhas determinam sim aonde vocês dois vão chegar. Por quê? Porque se eu libero perdão por ela agora, isso aí quer dizer que a gente cresceu mais um pouco. E a gente ter 10 meses de casados, a gente passou um ano se conhecendo praticamente. Um ano se conhecendo. Então, era a gente fazendo pergunta. Era a gente querendo saber do outro, quais são os pontos em comum, o que é que ela se vê lá na frente. Muitas pessoas hoje, elas erram justamente no processo de seleção. Mas assim, a gente, antes de falar do processo de seleção, amor, a gente passou esse período de quase um ano se conhecendo, mas não querendo relacionamento, a gente se conheceu como amigo. Então, assim, ele não colocou a máscara pra me conquistar, até porque já tinha me conquistado. Eu também não coloquei, eu gosto muito disso, sabe? De você ser você, de você ser autêntico, de você não precisar fingir algo pra poder conquistar a confiança de alguém, conquistar a admiração, algo do tipo. Não, você ser você. Eu acredito que isso até conquista mais as pessoas do que você querer tentar. Ou você tentar ser alguém que não tem nada a ver com a sua essência. Então, a gente era amigo. Por mais que eu demonstrasse sentimento pra ele, e enfim, outro momento a gente conta aí a nossa história. Como nos conhecemos? Comenta aqui, diz assim, bota o hashtag como vocês se conheceram. O início do namoro, que a gente vai falar um pouco também sobre isso. Isso. Então, a gente era muito amigo de verdade, assim, a gente conversava muito sobre os meus projetos, ele também, e a gente amadureceu muito também. Mas enfim, voltando para recrutamento e seleção. A questão do recrutamento e seleção, o que eu ia falar era justamente que a gente erra na escolha. É como se a gente trata justamente a gente como uma empresa. E essa empresa, se eu sou sócio da empresa, o sócio sou eu, o meu relacionamento. Isso. Eu jamais vou contratar alguém agora e colocá-la como sócio. Não, existem estágios para isso. Ela primeiro começa como estagiário, depois ela efetiva a carteira, depois vai para gerente, depois vai para supervisor. E aí ela compra uma ação que é a minha história, que é quem eu sou, que é o que eu quero fazer.
Isso tudo vai, ó, desde o conhecer, desde o namorar, desde o noivar, desde o do casamento, desde morar junto. Isso tudo são processos que você deve seguir. Isso evita que você pegue uma pessoa daqui e coloque logo ela aqui. Então, ela não vai saber o processo que deve passar. Então, normalmente, quem ganha algo, ela só valoriza por um tempo. E depois disso, perde-se o valor. Por quê? Porque não passou pelo processo. Ela foi logo para a promessa, vamos dizer assim. Ela foi logo para o bônus. Então, toda ação que você faz hoje determina o que você vai receber lá na frente. Então, se hoje você tem uma pessoa do seu lado que você diz, olha, eu não conhecia essa pessoa. E aí, a culpa é simplesmente sua. Então a gente assume a autorresponsabilidade de começar algo. Não comece algo por carência. Não comece algo com outra pessoa que vai... porque outra pessoa achou de alguma... Não tem achismo, não. Tem dados. Dá para se acertar sim no recrutamento e seleção, na escolha de uma pessoa. Escolha ter princípios, escolha ter objetivos. Você não simplesmente vai escolher uma pessoa porque ela é bonita. Deixa eu te falar, se você for escolher por beleza, vai chegar uma hora que você ou troca por beleza, ou a beleza acaba, o encanto acaba. Se você não conhecer ela por dentro, se você não conhecer os pontos incomuns, que dizer, quando eu estou triste, o que é que eu vou ver? Ela gosta de ver isso também. Eu sempre quis empreender, ela empreende. Então, será que empreendedorismo faz certo? Olha, eu sou concursado e ela não gosta de concurso. O que é que vai acontecer? Imagina você passar um tempo em concurso e ela querer empreender. Tá, assim, é vocês encontrarem pontos em comuns. Isso vai ajudar você muito, muito a escolher uma pessoa certa para você. E depois vem o segundo processo que ela vai falar agora sobre treinamento. É importante a gente entender que dentro do recrutamento e seleção, eu sou formada em RH. E é muito importante nós entendermos que eu, como uma recrutadora, preciso de alguns requisitos. Quais são? Entender o perfil da vaga e entender o perfil do candidato. Não tem como eu preencher uma vaga sem saber qual o perfil do candidato, se ele corresponde com o perfil, com os requisitos da vaga em aberto. Então, assim, quais são os requisitos da vaga? Por exemplo, você está com uma vaga em aberto de solteira. E aí os requisitos do perfil do candidato seja, um exemplo, tá? Educado, sincero, honesto, leal, verdadeiro, enfim, várias características aí, coloca um monte. Coloque as suas, né? Não deixe para fazer depois. Por exemplo, eu achei que ele era isso depois de um ano. Como assim? Você não perguntou lá na frente quando pegou o currículo? E as pessoas dão sinais de quem elas são. Por exemplo, quer conhecer a pessoa? Coloque ela dentro de uma situação. Ou pergunte se ela já passou, né? Ou se ela já passou por essa situação e o que é que ela fez. Faz perguntas, coloca ela dentro de alguns exemplos, cria exemplos. E se você acredita em Deus, pega a Deus o direcionamento que com certeza Ele vai te dar. Bom, voltando. E aí você coloca o perfil do candidato. Bom, será que ele está apto para preencher a vaga que está em aberto do solteiro? Sim ou não? E aí você dá a oportunidade. Agora a vaga está em aberto do noivado. Depois do casamento. Depois do casamento, fecham-se as portas, né? A vaga tá completa. Enfim, falando um pouco sobre o treinamento, ele é mais, assim, eu ia dizer que o treinamento é mais pra quem já tá dentro do relacionamento. Mas aconteceu que dentro da nossa situação, meio que não foi bem assim. Eu acabei meio que dando direcionamento pra ele, não com o propósito de treinar, mas eu fui dando direcionamento pra ele, apresentando pessoas, para que ele pudesse entender qual estava sendo o meu mundo, qual estava sendo a minha visão. E claro, porque eu gostava dele não só como uma pessoa para ter um relacionamento, mas como amigo também. E enfim,
E eu comecei a compartilhar com ele, ele começou a vivenciar tudo aquilo que eu tava compartilhando. E aconteceu que, com isso, ele começou a ser meio que treinado. Mas não porque eu queria, mas porque eu fui dando esse direcionamento. E nada mais e o treinamento nada mais é do que isso. É a gente dar direcionamento para as pessoas. E a pessoa que está disposta a viver esse treinamento, a viver esse direcionamento, com certeza ela vai ter novos resultados. Com certeza o comportamento dela vai mudar. A forma de ver as coisas vão mudar. E tudo vai mudar. E você realmente vai ter novos resultados. Então, treinamento é isso. É a gente direcionar, a gente trazer novos conceitos, trazer novas experiências, para que aquela pessoa ela entre na cultura que você deseja. Eu falo isso, por exemplo, dentro de uma empresa. Um cidadão, ele vai entrar na parte de gestão. E aí ele vai ser líder de uma equipe. Essa pessoa, ela precisa ter a habilidade de se comunicar com as pessoas. Se ela não tem, ela tem várias habilidades que compõem a vaga, mas falta a comunicação. Será que não vale a pena treinar essa pessoa? Sim. Então vamos treinar. Como? Trazendo conceito, trazendo experiências, trazendo ferramentas para que ela consiga ter essa habilidade da comunicação. E da mesma forma é dentro do relacionamento. Se eu quero que aquela pessoa ela comece a enxergar a vida de uma outra forma, o que eu posso fazer por ela? Vou apresentar a ela um novo conceito, novas experiências e não impondo. Em nenhum momento eu impus, né, amor? Em nenhum momento eu cheguei e disse: olha, você vai pra igreja. Você só vai namorar comigo se você for pra igreja. Apesar de que, né, ele nem queria namorar. E, enfim, é uma longa história, minha gente, acredite. Você vai ficar passado com a nossa história, mas vai dar certo. A gente com certeza vai compartilhar com vocês. E voltando, não impor, mas simplesmente ir lá como que quem não quer nada, jogando. E com certeza vai cair a ficha e a pessoa vai lá vivendo a transformação dela. Quando você pensar que não, a pessoa tá com outro perfil da qual você deseja. Então é isso, né? Para finalizar, eu gostaria de trazer aqui alguns aprendizados que nós tivemos dentro desses 10 meses. 10 meses. E quer começar, amor? Não. Vamos ping-pong, tu fala um, eu falo outro. Vai. Vai, fala. Beleza. Primeiro aprendizado. Quebrar o orgulho. Segundo aprendizado. Ter uma comunicação assertiva. Terceiro aprendizado. Tá, vou falar só 3, tá? 3. Quebrar a escassez. Entender o outro. Ser egoísta. Não ser egoísta, como foi? Por que olha? É porque a gente aprendeu, né? Sim, Então, eu aprendi a não ser egoísta. Por que você falou olha? então, terceiro aprendizado eu acho que foi Terceiro? o meu, né? Ah, tá. Foi a convivência. Por exemplo, eu aprendi a conviver com uma pessoa que ela tem um mapa mental totalmente diferente da em questão de expressão, de comunicação, de tudo. Então, Como assim? Diferente. Expansão de quê? expressão. Ah, de expressão. Assim, eu sou muito extrovertida. Ele já é um pouco introvertido. Ele consegue ter mais a razão e eu sou mais a emoção. Então existe essa questão. E, inclusive, o último conflito que nós tivemos... Foi o último? Foi. O último conflito que nós tivemos causou um pouco de desequilíbrio emocional de ambas. A gente não soube muito lidar com esse conflito. Mas eu acredito que eu vou fazer um outro vídeo com alguns conflitos que são importantes. E o que acontece, né? Eu gritei na frente de todo mundo com ele.
Sou bem expressiva, né? E aí, depois eu cheguei perto dele e falei o porquê que eu tenho feito isso, ou enfim. Eu sou bastante emocional e ele é bastante razão. Então, é bom porque a gente consegue entrar no equilíbrio aí do casal, das nossas decisões, o que que a gente precisa fazer. Mas basicamente é isso. Aprendemos isso aí. Vai anotando e já vai vendo com o teu cônjuge aí o que foi que temos como aprendizado, no começo teve como dificuldade. Então, isso aí vai fazer com que vocês se conheçam mais, se dediquem mais um ao outro, lembrando que vocês são apenas um. Se perde, perde os dois. Se ganha, ganha os dois. Então já deixa o teu comentário aqui falando sobre o que você achou, quais o assunto que você já faz, o que é que você nunca pensou em fazer. Deixa aí o teu comentário que a gente já vai ler tudinho e vai, de acordo com o comentário de vocês, a gente vai criar um vídeo aqui com a nossa história. É verdade. E também não esquece de compartilhar com seus amigos que têm um relacionamento. E segue o nosso canal, curte, compartilha, comenta. Tô esquecendo algum? Não, tá tudo certo. Você que não deve esquecer aí de curtir aqui, porque quando você curte aqui o canal, ele entende que é um vídeo relevante. Se ajudou você, você dá like. Se não ajudou, dá dislike. O importante é interagir. Você só não pode ficar no meio termo. Seja uma pessoa ativa ou uma reativa, não importa. Se ajudou você, compartilha, curte aí, deixa o teu comentário. Mas se não ajudou, também deixa a tua crítica dizendo, eu não concordei com isso, para mim não faz sentido, vocês deveriam ter feito dessa forma, que mais uma vez, estamos aqui para aprender junto com você. Isso mesmo. Mo, só mais uma pergunta. Em algum momento eu te surpreendi nesses 10 meses? Olha que pergunta, e aí? Vai ficar pro próximo vídeo. E aí? O vídeo vai ser como? Será que eu surpreendi em algum momento meu esposo? Meu marido? Olha aí. Mas você me surpreendeu várias vezes. Principalmente aqui, uma coisa que eu gosto muito e não faço é a questão de comida. Ela me surpreendeu bastante com cada questão, assim, da questão de comida, o tempero, tudo, ela fez top. Mas não só isso, pela pessoa que ela amadureceu, quando você realmente se tornou... Não vou deixar assim dizer que você não era, mas vou dizendo assim que agora as responsabilidades fez você se tornar, não que era, uma menina para uma mulher. É como se evoluísse, ainda que você falasse de mulher para mulher, evoluiu mais um nível, porque você agora tem aprendizados diferentes, tem um comportamento diferente, e isso me surpreendeu bastante. E aí, o que é que você achou? No casamento me fez entender que eu não tenho só o meu mundo, eu tenho que ter esse olhar para o outro. E principalmente o meu cônjuge, né? Já é. Então, até a próxima. Tamo junto. DR Solução. A nossa DR aqui não é para problema, é DR para solucionar. Isso Então mesmo. deixa o teu problema, se inscreve no canal e tamo junto. Um beijo, fica com Deus e até a próxima. Já é. Oi, tudo bem com vocês?